Revelado. Menina humilde transforma a vida de milionário com ato de bondade e anel surpreendente. Ana Clara, uma menina de apenas 12 anos, corria entre as barracas do bazar beneficente com um sorriso radiante. A vida simples no interior de Minas Gerais nunca trouxe muitas oportunidades, mas em seu coração a bondade fazia brilhar mais que qualquer tesouro. Enquanto organizava roupas e brinquedos doados, ela escutou a risada das crianças ao longe, e isso a fez lembrar de sua avó, que sempre dizia: a verdadeira riqueza está em ajudar o próximo. Num canto escuro do depósito, algo brilhou intensamente e prendeu sua atenção. Curiosa, Ana se agachou, e no meio de objetos esquecidos, encontrou um anel de pedra preciosa que reluzia como um sol radiante. Uau! Pensou, admirando a joia. Mas, em vez de um desejo egoísta, algo profundo a levou a levantar-se e decidir que o melhor seria devolvê-lo ao seu dono. Ana não sabia que esse ato puro de generosidade tinha o poder de mudar o destino tanto dela quanto de um desconhecido. Rafael, um milionário de Brasília, sentou-se sozinho em sua grande casa, cercado de luxo, mas com a alma vazia. Após ser traído por amigos e perder um negócio importante, ele só queria se esconder do mundo. O anel, que representava um passado de felicidade, havia sumido em sua vida conturbada. Quando recebeu a ligação da menina, um sopro de esperança reviveu algo que ele pensou que tinha perdido. O valor da simplicidade. Ao se encontrarem, a expressão de Ana Clara e a fragilidade de Rafael criaram um contraste marcante. Enquanto ele se maravilhava com a sinceridade e a força dela, Ana viu um homem quebrado, precisando de carinho. Você não precisa ser rico para ter um coração grande, disse ela, com a certeza de quem carrega o peso da vida nas costas. Cada palavra soava como música, e Rafael começou a questionar tudo o que acreditava. Juntos, eles descobriram que o amor e a solidariedade poderiam ir além de suas próprias vidas. Ana precisava de ajuda para organizar um evento no centro comunitário, e Rafael, mesmo sem revelar sua identidade, se ofereceu. Ouvindo a importância da luta da menina, ele também encontrou um propósito e começou a se reerguer. No entanto, pessoas na comunidade não viram com bons olhos esse estranho que apareceu misteriosamente. O que ele quer aqui? Isso não cheira bem. Comentavam, cheias de desconfiança. A união dos dois era constantemente testada, mas a coragem de Ana Clara brilhava mais forte que qualquer julgamento. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Enquanto as obras de caridade e os eventos tomavam forma, Rafael viu-se cada vez mais apaixonado pelo que Ana representava. A mais pura autenticidade. Os dias passaram e, ao lado dela, ele sentiu a pressão das amarras sociais que o prendiam, questionando se a vida ostentosa era realmente o que queria. No entanto, o coração de Ana pulsava com uma esperança inquebrantável, e quando as dúvidas surgiam, ela sempre encontrava uma maneira de superá-las. O anel, agora um símbolo não apenas de joia, mas de recomeços e renovação, trouxe luz aos caminhos sombrios que ambos enfrentavam. No clímax de tudo, quando a comunidade uniu forças, Rafael se viu diante de uma decisão crucial: abraçar a verdadeira essência da felicidade ou voltar ao conformismo vazio. O que ele escolhesse poderia mudar não só sua vida, mas também a vida de Ana e de toda a comunidade. Agora, com o destino entrelaçado e um futuro incerto, a pergunta ecoava no ar: será que Rafael se tornaria o herói que Ana Clara sempre soube que ele era? Rafael olhou para Ana Clara, sentindo o peso da responsabilidade em suas costas. Ele sabia que a comunidade desconfiava dele, mas as risadas das crianças e a determinação da menina o inspiravam. Ana tinha a capacidade de transformar a tristeza em felicidade. E, mais do que isso, ela fez com que ele se sentisse desejado e valorizado. Os preparativos para o evento no centro comunitário estavam a todo vapor. Ana se movia de um lado para o outro, cheia de energia, enquanto Rafael a observava, perdido em pensamentos. Ele pensava nas viagens luxuosas que costumava fazer e nos jantares sofisticados. Hoje, tudo aquilo parecia tão distante do que realmente importava. A verdade era que, quando Ana falava sobre a comunidade, algo despertava dentro de Rafael. Era como se o retorno ao passado estivesse lhe mostrando o que ele havia perdido: conexões humanas genuínas, risos sinceros e a alegria de ajudar.
Com Ana ao seu lado, ele começou a sentir o calor das pequenas coisas novamente. Durante os preparativos, Ana começou a tomar a frente das atividades, dividindo tarefas entre os voluntários. Rafael, sem hesitar, se juntou a ela, fazendo o que pudesse para ajudar. Ele carregava caixas, vendia bilhetes e até ajudava a espalhar cartazes pela cidade. Cada sorriso que recebia e cada agradecimento que ouvia tornavam seu coração mais leve. A cada dia que passava, Rafael esquecia mais de sua antiga vida. No entanto, a comunidade não era fácil de conquistar. Durante uma das reuniões para discutir o evento, um grupo de moradores entrou em peso, com olhares de desconfiança. Por que você está aqui? Uma mulher mais velha questionou, com a voz tensa. O que um homem como você poderá fazer por nós? Você só traz promessas que não pode cumprir. Ana, com seu sorriso, tentou acalmar os ânimos. Rafael só quer ajudar. Todos nós precisamos de apoio nesta luta. A paixão em sua voz era palpável, e ela se virou para Rafael, esperando que ele falasse. Mas, por um instante, ele sentiu medo de não ser suficiente para ganhar a confiança deles. Ele respirou fundo, levantou a cabeça e decidiu ser honesto. Eu sei que sou um estranho, mas eu quero fazer diferença na vida de vocês. A vida que levei não era verdadeira. Encontrar Ana e o anel que me foi devolvido mudou tudo para mim. Quero retribuir, quero ser alguém melhor. Ainda havia ceticismo, mas algo nas palavras de Rafael começou a criar uma pequena racha na armadura de desconfiança. As crianças riram, outras pessoas começaram a murmurar entre si. Era um passo inicial, mas era um passo. Ana tocou o braço dele com gratidão. A esperança dele de que poderia conquistar a comunidade estava renovada. Mas, em meio a essa mudança, uma sombra pairava sobre eles. O antigo sócio de Rafael, um homem ambicioso que não aceitava a queda do amigo, já havia começado a planejar sua vingança. Ele via a aproximação de Rafael com Ana e a comunidade como uma ameaça. E ele só precisava de uma oportunidade para desestabilizar tudo. Quando Ana e Rafael estavam prestes a apresentar as novidades do evento à comunidade, uma mensagem chega para Rafael. Uma mensagem que podia mudar tudo. Ele hesitou, o coração acelerado, sabendo que isso poderia afetar não apenas a ele, mas a Ana e todo o esforço que haviam construído juntos. A pergunta ecoava em sua mente. Ele seria forte o suficiente para enfrentar esse novo desafio e proteger o que estavam construindo? Rafael ficou paralisado, a tela de seu celular iluminando seu rosto no meio da agitação do evento. A mensagem era clara e direta. Seu ex-sócio, Lucas, estava de volta à cidade. A mente de Rafael correu, lembrando-se dos dias em que trabalhavam juntos, do brilho nos olhos de Lucas enquanto contavam os lucros e conquistas. Mas, com a mesma intensidade, ele recordou a traição, os sussurros nas costas, a sensação fria de ser deixado para trás. O coração pulsava descompassado. Ele sabia que Lucas não estava lá para um reencontro amigável. O homem tinha algo contra ele, e a ameaça de que tudo que ele construiu com Ana e a comunidade estava em risco começou a tomar forma. Rafael olhou para Ana, que falava animadamente com alguns moradores sobre o evento. Ela não sabia do que se passava em sua mente. E, por um instante, ele pensou em dizer a verdade, mas hesitou. Não queria que aquela súbita nuvem de incerteza tirasse dela a alegria que tanto lutavam para criar. Ana, percebendo a expressão de Rafael, aproximou-se. Está tudo bem? Você parece distante, disse ela, olhando profundamente nos olhos dele. Rafael forçou um sorriso, admirando a força dela. Como uma brisa refrescante em um dia quente, a presença de Ana o acalmava. Sim, apenas, pensando nos últimos detalhes do evento, respondeu ele, acentuando a verdade, mesmo que de maneira parcialmente inadequada. Ana sorriu, mas a luz em seus olhos não se apagou. Ele poderia sentir que ela notava sua inquietação. Os dois começaram a se mover para o centro do salão, onde os moradores já começaram a se reunir. As mesas estavam decoradas, e as crianças saltitavam, cheias de expectativa. Por um breve momento, Rafael esqueceu a mensagem. Ele se permitiu sentir a energia vibrante daquele lugar, as risadas contagiantes das crianças, as comidas caseiras que as mães haviam trazido para partilhar. No entanto, em meio à celebração, uma sombra se moveu entre as pessoas. Lucas entrou. A aura de confiança que ele exalava era inconfundível. Rafael sentiu o estômago embrulhar. O homem olhou para ele e, por um instante, os olhos dele pareciam avaliá-lo. Em seguida, Lucas caminhou na direção deles, as mãos nos bolsos, com um sorriso que parecia mais frio do que amigável. Rafael! Que bom te ver por aqui, disse Lucas, com uma voz que soava como uma armadilha disfarçada.
A multidão ao redor pareceu conter a respiração, a tensão era palpável. Estava pensando, você realmente aprendeu a fazer amizades por aqui? O riso que se seguiu não tinha traços de bondade. Ana, percebendo a situação, apertou o braço de Rafael, ofuscando qualquer dúvida que pudesse surgir. Rafael é um amigo da comunidade, Lucas. Ele está aqui para ajudar. Lucas ergueu as sobrancelhas, desdenhando. Amigo? Isso é interessante. Veja, o que eu sei é que você literalmente deixou tudo para trás, e quando a verdade aparecer, as coisas podem mudar rapidamente. Rafael sentiu seu coração acelerar novamente. Aquilo era um desafio, um teste que ia além de sua adaptação à nova vida. Ele sabia que precisava reagir, mas como? A coragem necessária para enfrentar Lucas sem se deixar consumir pelo passado ainda estava se formando dentro dele. Nada vai mudar o que construí aqui, Lucas, respondeu Rafael, olhando firme nos olhos do ex-sócio, sentindo a força de cada palavra. Mas as dúvidas ainda pairavam no ar. O que Lucas tinha em mente? Ah, é mesmo? Vamos ver. Lucas lançou um olhar colossal antes de se afastar, mas uma ideia perturbadora brotava em sua mente. Que tipo de armadilha ele havia preparado? A verdade é que Rafael ainda não tinha certeza se conseguiria proteger o que tinha cultivado. E quando a noite cair, ele teria que confrontar os demônios que o assombravam. As luzes do evento brilhavam intensamente, mas o frio da incerteza gelava o coração de Rafael. Em meio aos sorrisos, ele se perguntava, a comunidade ainda conseguiria confiar nele após o que Lucas havia revelado? Ele só sabia de uma coisa, a noite estava apenas começando. A música alta e as risadas das crianças preencheram o salão, mas a mente de Rafael girava em torno de Lucas e do que ele poderia estar tramando. Cada risada soava como um lembrete doloroso da confiança que havia sido quebrada. Ele olhou para Ana, que agora estava conversando animadamente com um grupo de moradores. A paixão dela pela comunidade o reconfortava, mas também lhe trazia uma dor subjacente. Ele precisava proteger aquele mundo que Ana tanto amava. Rafael! Uma voz o puxou de seus pensamentos. Era Dona Clara, uma das moradoras mais velhas. Seus olhos eram calorosos, mas havia preocupação neles. Já pensou em como seu projeto vai, meu filho? A comunidade está torcendo por você. Rafael balançou a cabeça, tentando não transparecer suas angústias. Estou tentando fazer o melhor, Dona Clara. Tenho certeza de que tudo vai dar certo. Sua voz soava incerta, mas ele queria acreditar. Precisava. Os jovens precisam de inspiração. Eles olham para você, garoto. Ela sorriu, e o brilho em seus olhos trouxe um pouco de alívio. Mas logo foi ofuscado pela imagem de Lucas, que passeava casualmente pelo salão como se estivesse em casa. Com um gesto de confiança, Rafael se afastou de Dona Clara, decidido a encarar Lucas de frente. Não podia deixar que o passado influenciasse seu futuro, nem que a presença de Lucas colocasse em risco tudo que havia construído. Lucas estava cercado por outros moradores, e Rafael se aproximou. Precisamos conversar, disse ele, com a voz firme. O olhar de Lucas se fixou em Rafael, aparentemente divertido pela ousadia. Ah, como é doce esse desejo de ser o herói da história, Lucas respondeu, seu tom sarcástico ecoando. As pessoas em volta se calaram, curiosas. Diz um homem que traiu seus amigos para acumular bens. Lucas, Rafael disparou, a frustração explodindo em suas palavras. O barulho do evento parecia ficar distante. Ao redor deles, a conversa cessou, e o clima ficou pesado. Cuidado com o que você diz. Às vezes, a verdade pode machucar, especialmente quando você a ignora por muito tempo. Lucas fez uma pausa, observando a multidão, e Rafael percebeu que todos estavam atentos, esperando o próximo movimento. Ana surgiu ao seu lado, sem perceber a elevação da tensão. O que está acontecendo aqui? Sua voz era calma, mas Rafael pôde notar o leve tremor em suas mãos. Só uma conversa entre amigos, não é mesmo, Rafael? Lucas sorriu, a malícia evidente em seu olhar. Apenas relembrando como tudo começou, e como pode acabar novamente. O tom dele era intimidador, e Rafael sentiu o pé firme no chão começar a balançar. Você não entende o que está em jogo aqui. Rafael agora falava com clareza. Não se trata mais de você ou de mim. É sobre a comunidade, sobre os sonhos que temos e o que queremos para o futuro. Ana olhou para Rafael com uma mistura de admiração e preocupação, enquanto Lucas se inclinava levemente, como se quisesse saborear a tensão. Ah, sonhos! Uma palavra tão bonita. Mas você realmente acha que pode colocar um fim naquilo que começou? Você não sabe nada sobre mim, Rafael. E,
Com um movimento brusco, Lucas se virou e seguiu em direção a uma mesa onde estavam expostos os projetos que Rafael e Ana haviam desenvolvido. O ambiente parecia carregado de eletricidade. Rafael, tomado pela urgência de proteger o que construíra, se virou para Ana. Em seus olhos, ele via seu futuro, mas também a dúvida que pairava entre eles. Rafael. Foi a voz de um dos jovens da comunidade que quebrou o silêncio. Temos uma ideia para o projeto. Podemos fazer algo impactante. A excitação nas palavras dele trouxe uma dose de esperança. Rafael sentiu seu coração pulsar mais forte. Entre as incertezas e os desafios, ele ainda podia encontrar razões para acreditar, passos para seguir adiante. Mas Lucas continuava ali, uma sombra, ameaçando tudo. A noite estava quente, mas a tensão congelava o ar. A pergunta que ecoava em sua mente era clara. Até onde Lucas iria para destruir o que Rafael tanto amava? Ele respirou fundo, determinado a enfrentar a tempestade. Seguindo a voz das crianças e o olhar firme de Ana, Rafael se preparou para o que estava por vir. Uma coisa ele sabia, a verdade viria à tona, e ele não estava disposto a abrir mão de seu futuro. O pêndulo do destino balançava, e era hora de decidir seu próximo movimento. O ruído festivo do salão enchia o ar, mas Rafael mal podia prestar atenção nas vozes alegres ao seu redor. Seu foco estava em Lucas, que agora rifava olhares calculados para a mesa dos projetos, como um predador à espreita. A incerteza de Rafael aumentava a cada segundo que passava. Ana estava a seu lado, o rosto iluminado, mas ele sabia que a sombra de Lucas a ameaçava. Vamos, Rafael. Ana o puxou levemente pela mão. Vamos conversar com os jovens e ver o que pensaram. Ele a seguiu, mas seu coração ainda batia acelerado, como se estivesse prestes a enfrentar um grande desafio. Assim que chegaram à mesa, os jovens estavam radiantes, debitando as ideias com entusiasmo. A gente pode criar um evento para arrecadar fundos e também chamar a atenção da imprensa, um deles sugeriu. Se fizermos uma feira, com comidas típicas e oficinas, podemos envolver a comunidade e mostrar o que estamos fazendo. A paixão na voz dele fez Rafael sentir um lampejo de esperança. Mas, no fundo, a lembrança de Lucas rondava seus pensamentos como uma sombra. Isso é incrível, mas precisamos garantir que toda a comunidade esteja com a gente, sem divisões, Rafael disse, olhando nos olhos de cada jovem. O que ele não queria era que a competição e o ressentimento se instalassem. Ana sentiu, cheia de energia e determinação. Concordo. Não podemos deixar que esse clima de rivalidade estrague tudo. Precisamos nos unir. As ideias fluíam, cada jovem contribuía com sugestões, e Rafael começou a sentir um calorinho no peito. Era isso que ele buscava, a união e a força da comunidade. Mas a diversão foi abruptamente interrompida quando Lucas se aproximou, sua presença maculando a atmosfera de camaradagem. Olha só, que lindo! Uma reunião de sonhos. Lucas zombou, sua voz suave inundando com sarcasmo. E vocês acham que realmente vão mudar alguma coisa? Tem certeza que essa conspiração de vocês vai funcionar assim tão facilmente? Rafael pôde ver a insegurança em alguns rostos ao redor da mesa, mas não podia deixar aquilo afetá-lo. Estamos fazendo isso por todos nós, Lucas. Não precisamos da sua aprovação, ele respondeu, não deixando que sua voz vacilasse. Lucas riu, um som frio. Eu só espero que você saiba que as pessoas podem ser muito cruéis, Rafael. E, às vezes, um pequeno empurrão pode acabar com seus planos. As palavras dele foram como uma faca silenciosa, e Rafael sentiu um arrepio. O que Lucas planejava? Vamos nos concentrar no bem, e não nos deixar levar pelo pessimismo. Ana interveio, sua postura firme, buscando coragem na voz. Nós temos a força desta comunidade, e juntos sempre conseguimos superar obstáculos. O grupo parecia revigorar-se com as palavras de Ana. Rafael sorriu para ela, sentindo a força dela o envolver. Mas, ao mesmo tempo, uma parte dele estava inquieta. Havia algo em Lucas que não se encaixava. O tom da voz dele, a expressão em seu rosto, tudo parecia indicar que ele guardava um segredo. Quando as conversas recomeçaram, Rafael afastou-se um pouco, colocando-se a par da situação de Lucas. Ele precisava agir. Não podia esperar que a ameaça se concretizasse. Ei, você está bem? Uma voz familiar o distraiu. Era Dona Clara, que se aproximou com uma expressão preocupada. Vi que Lucas estava te desestabilizando. Ele não tem esse direito. Estou tentando ser forte, Dona Clara, mas ele está sempre aqui, como uma pedra no meu sapato, Rafael afirmou, tentando manter a calma. E se ele tiver um plano para sabotar tudo isso? Seja qual for o plano dele, você e a comunidade são mais fortes.
A união é a verdadeira força. Ela o encorajou, e Rafael percebeu que precisava encontrar a mesma determinação que aqueles jovens estavam mostrando. Mas enquanto o coração dele pulsava com esperança, uma dor inesperada lhe percorreu o peito. Rafael se perguntou: Lucas teria alguma informação que poderia destruir tudo o que ele estava construindo? E se a verdade que ele ainda não conhecia o levasse à ruína, a reflexão só aumentava sua urgência. Era hora de descobrir o que Lucas realmente queria e o que estava escondendo. E, assim, Rafael tomou uma decisão. Ele não poderia mais esperar. Não poderia correr o risco de perder tudo o que estava por vir. Ele precisava confrontar Lucas mais uma vez, não importando as consequências. Mas quando deu o primeiro passo em direção ao confronto, Rita, uma jovem da comunidade, interrompeu seus pensamentos com um grito: Rafael, você não vai acreditar no que encontrei. E o que será que Rita tinha para revelar? A curiosidade crescia, e Rafael, mesmo com as dúvidas, sentia que a verdade poderia estar mais próxima do que imaginava. Rafael virou-se rapidamente para Rita, o coração acelerado. O tom da voz dela, entrelaçado com uma mistura de excitação e urgência, fez com que todos os olhos na mesa se voltassem para a jovem. Ela estava ofegante, com as bochechas coradas, a empolgação quase transbordando. O que aconteceu, Rita? Ele perguntou, não podendo esconder a ansiedade em sua voz. Ela respirou fundo e, com uma expressão que misturava suspense e alegria, continuou: eu estava ajudando a arrumar as coisas na biblioteca, e encontrei uma caixa antiga. Dentro dela, havia um diário que parece ter pertencido ao fundador da nossa comunidade. Você precisa ver isso. Rafael franziu a testa. Um diário? Se aquilo era verdade, poderia ser a chave para entender mais sobre a história daquele lugar, as tradições que estavam se perdendo e até mesmo as inseguranças que ele e muitos outros sentiam. Vamos para um lugar mais tranquilo, onde possamos olhar isso, sugeriu. Ana acenou com a cabeça, puxando Rita pela mão. Enquanto caminhavam, os murmúrios dos jovens diminuíam, e a tensão que antes cercara Rafael começava a dissipar-se. Ele sentiu um fio de esperança. Descobrir a história da comunidade poderia servir de arma contra as investidas de Lucas. Encontraram um canto vazio, longe do barulho do salão. Rita abriu a caixa com cuidado e, ao retirar o diário, uma nuvem de poeira se elevou no ar, criando um instante mágico na iluminação suave do lugar. Ela começou a folhear as páginas, a emoção crescendo em seu rosto. Olha isso, Rafael. Aqui fala sobre a fundação do nosso projeto e espera. Seus olhos brilharam. Tem uma página aqui que menciona uma cerimônia de união da comunidade, feita todo ano, e um simbolismo muito forte em torno disso. Acredita que a falta dessa cerimônia pode ter contribuído para as divisões que estamos vendo agora? Rafael se aproximou, absorvendo cada palavra. Era como se um novo propósito surgisse no ar. Uma cerimônia de união? Isso poderia ser o que eles precisavam para resgatar a essência da comunidade, fortalecer os laços e, ao mesmo tempo, desafiar Lucas. Se realmente fizermos isso, comentou Ana, pensativa, podemos até reverter as tensões e mostrar a todos que somos mais fortes juntos. Não só enfrentar Lucas, mas unificar as pessoas em torno de uma mesma causa. O coração de Rafael pulsava com entusiasmo. Precisamos mostrar a todos. Se essa história for verdadeira, podemos usar isso para construir nossa própria narrativa. Enquanto a conversa aquecia, uma sombra atravessou o rosto de Rita. Mas e Lucas? Ele certamente não vai gostar disso. O que se ele tentar impedir a cerimônia de alguma forma? Um nó se formou no estômago de Rafael ao lembrar-se das palavras frias de Lucas. Era verdade, ele não se renderia facilmente. Mas Rafael também sabia que a determinação da comunidade era maior que o medo de qualquer pessoa. No entanto, em meio à euforia, uma nova preocupação assomou sua mente. Se Lucas tivesse um plano para sabotar a cerimônia, e Rafael não tivesse como antecipar um golpe, ele poderia estar colocando tudo a perder novamente. Precisamos agir rápido, disse Rafael, com a voz firme. Vamos nos reunir com os jovens, compartilhar o que encontramos. Precisamos unir todo mundo em torno da ideia da cerimônia, antes que Lucas faça algo para nos desestabilizar. E quando todos estavam prontos para retornar, Rita acrescentou: Rafael, antes de irmos eu percebi algo estranho. Algumas das páginas parecem ter sido rasgadas. E não são só as que falam da cerimônia. Como se alguém quisesse esconder algo, o coração de Rafael afundou. O que mais estava sendo escondido? O que Lucas realmente planejara?
Ele cerrou os punhos, a determinação renascendo com uma força renovada. Ele estava prestes a despertar um espírito que não poderia ser contido. Assim, ele olhou nos olhos de Rita e Ana, e uma pergunta ficou no ar. Estamos prontos para enfrentar o que vem a seguir? E, com essa dúvida permeando suas mentes, cada passo em direção ao salão parecia ecoar com uma nova energia. Um novo confronto se aproximava, e eles precisavam se preparar para a batalha que decidiria o futuro de todos. Rafael tomou a frente, guiando Rita e Ana pelo corredor estreito que levava ao salão principal. A ansiedade pulsava dentro dele como um tambor, ecoando por sua mente enquanto formulava um plano. A cerimônia de união poderia ser a resposta para as desavenças que afligiam a comunidade, mas, por outro lado, o que Lucas estava tramando? A ideia de um ataque furtivo, um sabotador à espreita, não o deixava em paz. Ao entrarem de volta na sala, os olhares se fixaram neles, curiosos e expectantes. Rafael fez uma pausa, respirando fundo antes de encarar seus amigos. Pessoal, temos algo importante para compartilhar. Rita, ainda radiante com a descoberta, começou a falar. Encontramos um diário. Ele conta sobre a fundação da nossa comunidade e uma cerimônia de união que não está acontecendo há anos. Precisamos reviver isso. Esse é o nosso caminho para unir todos novamente. Os murmúrios se espalharam como fogo em palha seca. Alguns jovens trocaram olhares, outros se mostraram animados, mas a expressão de Lucas observando do fundo da sala não passava despercebida. Os olhos de Rafael o cutucavam, como se cada palavra que fosse dita pudesse ser usada contra eles. E se não gostarmos do que estamos revivendo? Lucas interrompeu, seu tom desdenhoso ressoava pela sala. Sabe como histórias de antigamente podem ser distorcidas para se ajustar ao que queremos? E se essa cerimônia trouxer mais problemas do que soluções? É exatamente isso que temos que descobrir. Precisamos fazer isso juntos. Gritou Ana, a emoção subindo em sua voz. Ela segurou a mão de Rafael, buscando o apoio dele. Um grupo começou a se juntar, empolgado pela ideia, mas outros hesitaram, influenciados pela aura de desconfiança de Lucas. Era como se a sala estivesse dividida em duas, uma metade sonhando com união e esperança, outra pairando sobre insegurança e as dúvidas implantadas por Lucas. Rafael se sentiu pressionado. Queria gritar para todos que aquilo era essencial, que a história poderia ser reescrita, que cada um deles tinha o poder de mudar o fluxo das coisas. Olhem, não precisamos ter medo do passado. Ele começou a falar, com a voz crescente. Nós somos a geração que pode fazer a diferença. Vamos descobrir o que as páginas rasgadas escondem e fazer isso valer a pena. Nesse momento, uma jovem chamada Lara se levantou, olhando para a sala com um ar decidido. Se vamos fazer isso, então precisamos de um plano e de um lugar para a cerimônia. Precisamos agir rápido e não deixar Lucas interferir. Todos concordaram, acenando com a cabeça. Era possível criar um movimento, uma energia contagiante. As ideias começaram a fluir. Um local bonito na praça central da comunidade, uma refeição compartilhada, músicas nostálgicas. A história daquele lugar poderia ser contada de novo, mas dessa vez, com a união no coração das pessoas. Porém, o olhar de Lucas permanecia fixo, um sorriso sarcástico no rosto. Ele sabia como desacreditar cada um dos membros com apenas uma palavra. Rafael podia sentir que havia um conflito prestes a irromper. Mesmo assim, a chama da esperança queimava dentro dele. E se Lucas tentar fazer algo para nos impedir? Perguntou Ana, a voz tremendo levemente. Então teremos que estar prontos. Não podemos deixar que ele nos vença. Respondeu Rafael, com firmeza. Mas no fundo, ele se perguntava, o que mais Lucas tinha preparado? E se a verdade escondida no diário fosse ainda mais impactante do que imaginavam? A tensão pairava no ar, e o relógio parecia correr contra eles. Ao olhar para o grupo animado ao seu redor, Rafael sabia que cada passo em direção à cerimônia de união era mais do que apenas um evento. Era uma busca por redenção e identidade. Mas enquanto seu coração pulsava de esperança, uma pergunta crucial ecoava em sua mente. Até onde eles iriam para reivindicar o que lhes pertencia? E assim, naquele instante de decisão, Rafael sentiu que uma tempestade se aproximava. O futuro da comunidade dependia não só de coragem, mas de coragem coletiva. Estariam todos prontos para encarar o que estava por vir. Rafael sentia o peso da responsabilidade sobre seus ombros, e isso tornava cada decisão ainda mais difícil. A equipe começou a esboçar estratégias para a cerimônia de união, mas o olhar de Lucas parecia segui-los a cada movimento. Ele não era só um rival, era um impedimento real aos seus planos.
Rafael sabia que precisavam se preparar para o pior, mas como iriam encontrar forças para enfrentar tudo isso juntos? Vamos nos dividir em grupos, sugeriu Rita. Alguns de nós podem cuidar da decoração, outros das músicas, mas precisamos de um líder para guiar todo esse plano. Seu olhar encontrou o de Rafael, e ele sentiu como se tivesse recebido uma convocação. Eu farei isso, disse ele, num impulso. As palavras saíram com mais firmeza do que ele imaginava. Era hora de tomar a frente e mostrar que a esperança ainda tinha espaço entre eles. Medida que os grupos se formavam, Rafael teve seu momento de dúvida. Ele sabia que liderar não era apenas coordenar tarefas, mas também dar ânimo e criar um sentimento de união. Vocês acreditam na cerimônia de união? Ele perguntou a todos. Se acreditamos, devemos mostrar isso a todos. Essa pode ser a chance não apenas de nos reunirmos como uma comunidade, mas de nos redimir diante do que nos separou. O entusiasmo crescia, e sorrisos começaram a surgir, mas a insegurança de alguns ainda era palpável. Rafael virou-se para Lara, que havia se mostrado tão decidida. Você realmente acha que isso vai funcionar? Ela sorriu, de um jeito que misturava confiança com uma pitada de nervosismo. Se não tentarmos, nunca saberemos. E se Lucas nos atacar, estaremos prontos. Lembre-se do que encontramos no diário. A união é uma força poderosa. Essas palavras criaram um eco de determinação na sala. Não se tratava apenas de reviver um evento do passado. Era sobre criar algo novo, algo que realmente os unisse. Cada um começou a trabalhar nas tarefas designadas, enquanto Rafael se dedicava a planejar o que devia ser uma cerimônia memorável. Mas Lucas não era alguém que desistiria facilmente. Ele estava por ali, observando. Seu olhar maligno apenas atraía mais preocupação. Enquanto Rafael organizava os preparativos, ele podia sentir os olhos de Lucas ardendo atrás de si. Assim que a noite caiu, Rafael passou por ruelas iluminadas por lampiões, refletindo sobre tudo que estava em jogo. Ele deteve-se, observando o espaço onde a cerimônia aconteceria. Os murmúrios da cidade se misturavam ao vento, e flashes de esperança e medo dançavam em sua mente. Assim que voltou para casa, um pensamento confirmou sua maior inquietação. E se Lucas estivesse certo? E se reviver a cerimônia os dividisse ainda mais? Os ecos da insegurança faziam festa em sua mente. Mesmo que ele tentasse ignorá-los. Determinados a não deixar que a dúvida dominasse, eles se reuniram novamente. Rafael percebeu que a atmosfera estava mudando. Alguns membros do grupo começaram a se afastar, lançando olhares furtivos para Lucas e seus seguidores, que na calada da noite pareciam traçar planos próprios. A tensão permeava o ar, e a perspectiva de uma nova divisão ameaçava romper a união que estavam tentando construir. Precisamos de uma estratégia. Alguma coisa nos diz que Lucas não vai ficar parado, disse Ana, olhando preocupada. Sim, concordou Lara, com um semblante sério. Podemos ser fortes juntos, mas precisamos nos proteger. Enquanto as atenções se voltavam a eles, Rafael sentia a adrenalina subir. Ele precisava agir como líder e fazer algo para trazer confiança ao grupo, e rápido. Então, é isso. Não podemos deixar Lucas destruir o que estamos tentando construir. Vamos criar um espaço seguro, um plano de defesa. Sua voz soava firme e determinada, mas a dúvida interior ainda ressoava. Porém, quando o silêncio caiu sobre o grupo novamente, um estalo ecoou na escuridão da noite. Alguém se aproximou trazendo notícias perturbadoras. O que Rafael não esperava era ouvir que Lucas estava se unindo a um grupo rival, completamente contrário ao que tentavam construir. Rafael sentiu-o gelar na espinha. O que isso significava para a cerimônia de união e a luta que estava travando? A pergunta se fez mais intensa. Afinal, quem é realmente o inimigo naquele embate? O tempo estava se esgotando e a batalha pela união da comunidade poderia se transformar em um confronto mais feroz do que ele sabia. A corrida contra o tempo tinha começado. Até onde estavam dispostos a ir para proteger seus sonhos? Rafael não conseguia tirar da cabeça a imagem de Lucas se juntando ao grupo rival. Essa nova aliança não era apenas uma ameaça, era um catalisador para suas piores inseguranças. O medo de perder a luta pela união da comunidade o consumia. Ele já havia visto que a divisão podia trazer desconfiança, raivas antigas, um campo de batalha onde os amigos se tornariam inimigos. Sentado à mesa, cercado por seus apoiadores mais próximos, Rafael tentava traçar uma estratégia. Cada rosto refletia um misto de esperança e apreensão. Precisamos de uma abordagem diferente, disse ele, tentando manter a voz firme. Lucas agora tem aliados. Isso significa que não podemos apenas nos proteger, teremos que nos fortalecer.
Ana, com um olhar determinado, interrompeu. Se apertarmos nossos laços, nos tornamos uma fortaleza. Vamos nos reunir com todos os que acreditam na união e criar um bloqueio contra qualquer um que queira nos dividir. Rafael sentiu um calor crescer em seu peito. A ideia de reunir todos ao redor de um propósito maior pulsava como uma chama dentro dele. Exatamente. Assim que as ideias começaram a fluir entre eles, uma nova energia tomou conta da sala, e a comunidade parecia se reunir em torno de uma nova missão. Motivados, o grupo pegou o telefone e começou a chamar todo mundo. Assim que as mensagens foram enviadas, os personagens começaram a se mobilizar, incluindo pessoas que antes estavam em lados opostos da briga. Rafael viu caras que não esperava que estivessem na mesma sala, misturados a risadas e conversas nervosas. E, numa dessas conversas, alguém tocou num ponto delicado. E se Lucas se infiltrar na nossa reunião? Perguntou Rita. Acha que ele pode tentar sabotar tudo isso? O coração de Rafael acelerou. A questão pairava sobre eles como uma nuvem pesada. Precisamos ser inteligentes sobre isso. Vamos fazer a reunião em um lugar que seja meu, onde eu tenha controle sobre o que acontece. Um lugar que ele não possa acessar facilmente. As sugestões se tornaram um emaranhado de novos planos, enquanto eles montavam um verdadeiro escudo em torno da ideia da cerimônia de união. O espírito de união começava a se espalhar como um toque de luz na escuridão que Lucas tentava impor. Medida que a hora da reunião se aproximava, uma inquietação tomou conta de Rafael. Ele estava convencido de que Lucas estava planejando algo, mas não sabia exatamente o que. Naquela noite, enquanto se preparava, ele olhou no espelho e respirou fundo. No fundo, uma pergunta ganhava força. Até onde você realmente vai por essa união? Quando a reunião começou, ele viu rostos conhecidos e novos se revezando no espaço que havia criado. A energia na sala pulsava, mas uma tensão quase palpável também estava presente. As discussões sobre como se proteger contra Lucas e seus aliados tomaram conta, e as vozes se elevavam em uma mistura de confiança e preocupação. E então, enquanto estavam todos reunidos, um barulho inesperado fez a porta da sala tremer. Olhares se cruzaram, e um silêncio aumentou à medida que a tensão do momento crescia. Rafael se virou para a porta, o coração batendo acelerado no peito, e a tensão crescia como um fio prestes a se romper. Era Lucas, ou mesmo alguém do seu lado. Ele não sabia, mas a presença ameaçadora naquele momento fez a adrenalina percorrer seu corpo. As palavras de segurança e união que tinham sido ditas podiam muito bem ser colocadas à prova em um instante. O tempo estava se esgotando. Rafael percebia que a batalha mais feroz estava prestes a começar. Quem realmente defenderia a união? E, mais importante, quanto cada um estava disposto a sacrificar por ela? A resposta estava prestes a ser revelada. Rafael sentiu o coração disparar com um estalo repentino na porta. A mistura de medo e determinação pulsava em seu peito. Ele olhou para Ana, que segurava sua mão, e os olhos dela brilhavam com uma mistura de coragem e apreensão. O momento de enfrentar Lucas, e tudo que ele representava, havia chegado. A porta se abriu lentamente, revelando Lucas, que entrou como se estivesse em casa, sua presença imponente congelando a atmosfera. Ele lançou um olhar desdenhoso para o grupo. Então, vocês estão todos reunidos para essa palestra bonita sobre união? Que adorável, disse Lucas, sua voz mais sarcástica do que nunca. Rafael, ao se recuperar do choque, respirou fundo. Lucas, você não é bem-vindo aqui. Estamos trabalhando por nossa comunidade e não vamos permitir que suas palavras venham a nos dividir novamente. A firmeza em sua voz ecoou na sala, e alguns membros da comunidade começaram a se mover, arrumando-se em uma postura defensiva. Mas Lucas não recuou. Você realmente acredita que pode desfazer uma história de traições e desconfiança com um evento lindo? A vida é mais complicada do que isso, Rafael. A verdade sempre se revela, e a mentira implode. Você está construindo castelos no ar. Mais preocupações começaram a surgir na mente de Rafael. Ele sabia que Lucas tinha razão sobre a fragilidade das relações, mas, ao mesmo tempo, uma chama de esperança ardia dentro dele. A verdade é que estamos dispostos a enfrentar qualquer desafio. Temos algo que você nunca entenderá: união. Nesse momento, algo mudou. Ao olhar para as pessoas ao seu redor, Rafael sentiu o calor da determinação e o desejo coletivo por mudança. Nós podemos e vamos nos unir. Temos a força desta comunidade e não deixaremos que um homem nos desanime. Cada palavra soava como um reforço de coragem para o grupo. Ele podia sentir a energia mudando, transformando a ansiedade em um eco unificado. Lucas riu, mas era um riso nervoso. Ah, que inspirador!
Mas eu não estou aqui só para discutir. Eu tenho algo que pode mudar tudo isso. Ele puxou algo do bolso, um papel, e jogou no chão em um gesto dramático. Aqui está a prova de que você não serve para essa posição que criou para si, Rafael. Uma documentação que pode facilmente arruinar qualquer sonho que você tenha construído. Os olhos de todos se fixaram no papel. Rafael se viu paralisado por um momento, mas logo se levantou e o apanhou. Ao ler, sentiu sua respiração falhar. O documento era uma notificação de um processo judicial referente a uma antiga dívida de Rafael, que Lucas usou para desestabilizá-lo. O pânico subiu em sua mente, mas ele não podia se deixar abalar. Não agora. Você pode tentar me derrubar com isso, começou Rafael, a voz tremendo, mas não pode derrubar o que está crescendo aqui. A união da comunidade é mais forte que suas mentiras. Ele olhou para Ana, que lhe fez um sinal de apoio, e viu novos rostos se iluminarem com a determinação. Se você tem algum poder, Lucas, use-o para algo bom. A escolha está em suas mãos. Lucas gargalhou, um riso vazio, mas Rafael não se deixou desanimar. As palavras da comunidade ecoaram em seu coração. E uma nova força tomou conta do ambiente. Rita, que estava ao seu lado, ergueu-se e disse: "Vamos enfrentar isso juntos. Que tal, se começarmos uma arrecadação para cobrir a dívida? Se nos unirmos, não conseguiremos um valor maior e podemos mostrar que somos mais fortes ao lado de quem se preocupa?" O espírito de solidariedade reacendeu as chamas na sala. Os murmúrios de apoio limitaram o som de Lucas. Ele queria ser o centro das atenções, mas não estava preparado para a força do desejo de mudança que emanava de cada um ali. "Vocês não têm ideia do que estão se metendo", disse Lucas, sua expressão agora uma máscara de raiva. "Eu ainda tenho aliados. Pode parecer um sonho, mas você, Rafael, está prestes a acordar para um pesadelo." Mas Rafael, agora repleto de força interna, não teve medo do que estava por vir. Respiração profunda, ele olhou nos olhos de Lucas e disse com firmeza: "Você não tem mais poder sobre nós, e sabemos que não vai conseguir nos dividir. O que estamos construindo aqui é maior do que você." Enquanto um confrontava o outro, o clima da sala tornou-se eletricamente intenso. O grupo se uniu, todos segurando as mãos uns dos outros, formando uma corrente de solidariedade. A energia coletiva era palpável, e ao ver isso, Rafael soube que a luta pela união tinha apenas começado. Lucas, percebendo que estava perdendo a batalha, recuou um passo. O medo que ele tentava incutir começou a se dissipar. As pessoas ao redor de Rafael começaram a gritar palavras de apoio, suas vozes se fundindo em uma sinfonia de força. "Vamos juntos enfrentar isso. É nosso momento." A determinação nos rostos de cada um representava uma nova era de união e esperança. Rafael percebeu que, apesar de todos os desafios que viriam, eles estavam prontos para enfrentá-los como uma comunidade. No fim, Lucas não sabia que, na luta entre ele e Rafael, o verdadeiro perdedor não era Rafael, mas a fraqueza que Lucas carregava no coração. Ele se virou, furioso, pronto para se retirar, mas Rafael sabia que a batalha não se encerrava ali. E se Lucas pensava que poderia enfraquecer a luz que estava sendo acesa, ele estava prestes a aprender uma lição valiosa do poder da união. Naquele instante, Rafael soube que, mesmo diante da incerteza, ele não estava sozinho. O amor e a força da comunidade eram maiores do que qualquer lágrima ou sombra do passado. Com os braços abertos, ele olhou para Ana e todos os outros ao seu redor, sentindo que, apenas juntos, eles poderiam conquistar todas as tempestades que conheciam. Desse dia em diante, nunca mais permitiriam que uma única pessoa ou circunstância determinasse o futuro deles. E nesse novo amanhecer, a união finalmente começaria a florir. Agora, se você quer continuar acompanhando essas histórias impactantes e emocionantes, faça a coisa certa. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder nada. Deixe um like agora e ajude a alimentar o algoritmo para que mais pessoas possam viver essa emoção com a gente. Comente suas reações e teorias sobre esse final emocionante e compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio e transformar a história de mais pessoas. Não espere nem mais um segundo.